Fala, time, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu queria falar para vocês, e hoje está sendo anunciado o fim da inteligência artificial. É isso mesmo, dia 13/3, no período da tarde, e agora a gente está falando de noite aqui no Brasil, foi anunciado o fim da inteligência artificial. Será que é isso mesmo? Será que é só alguma regulação que a Europa está fazendo? Então veja esse vídeo até o final para você entender um pouquinho do que está rolando. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de dar like, comentar aqui embaixo o que você está achando dessa nova regulação e não deixe de compartilhe para seus amigos que querem saber sobre o tema, para que todo mundo entenda o que está acontecendo na Europa, né, no bloco europeu. Então vamos lá, estou abrindo aqui o Mobile Time, que é um site do Terra. É um site que fala sobre telecom, sobre tecnologia da informação, as notícias que envolvem esse mercado, sim, sem viés. Eu acho bem interessante esse site, se você quiser seguir, tá? Então vamos lá. Parlamento Europeu aprova a lei de inteligência artificial com restrições à IA de alto risco. Eu vou ler exatamente a matéria e vou contar um pouquinho do que está acontecendo e vou dar a minha opinião no final, tá? Então a gente lê, cada nova mudança eu vou aqui dar a minha opinião, beleza? Então vamos lá. O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira, dia 13, a regulação para a inteligência artificial na região. Então, o bloco europeu, vários países, a gente está falando aí de um considerável PIB e um considerável número de pessoas, número de habitantes, né, de habitantes desses países que compõem ali o bloco europeu. A lei foi acordada depois de extensas negociações entre embaixadores dos Estados-membros em dezembro de 2023 e aprovada com 23 votos a favor, 46 contra e 49 abstenções. A gente está falando aí, galera, de menos de 3 meses, de 4 meses. Como que burocratas, né? A gente está falando de burocratas, né? Como que burocratas, deputados, conseguem em tão pouco tempo definir como que vai ser a adoção da inteligência artificial daqui para frente? Nós estamos falando de inteligência artificial há décadas, né? Desde 1951, quando a primeira pessoa, né, o Alan Turing, começou a falar sobre inteligência artificial. A gente está nos dias de hoje querendo criar regulações para a inteligência artificial somente agora, e eles definiram tudo isso em 4 meses, tá? E o que a gente vai esperar de burocratas falando sobre inteligência artificial, sobre tecnologia? Então vamos lá. A proposta geral da legislação é estabelecer limites que protegem direitos fundamentais, a democracia, o Estado de Direito e a sustentabilidade ambiental da IA de alto risco, como a generativa. Ao mesmo tempo, quer impulsionar a inovação e estabelecer a Europa como líder nesse segmento. A lei prevê regras mais rígidas para as IAs de alto risco, entre elas a generativa. E aqui a gente já pega uma contradição. Como que você vai criar regulação e ao mesmo tempo impulsionar a inovação? Geralmente, quando vem regulação, a gente entende que não vai vir inovação. A gente está falando no Brasil agora de regulamentar o iFood, de regulamentar o Uber, que já está há anos aí em funcionamento. Muitas pessoas gostam de usar o serviço, as pessoas que trabalham lá dependem da plataforma para ganhar o sustento, e aí você vai lá e vai deixar cada vez mais quadrada, mais burocrática. É isso que, infelizmente, os nossos comandantes gostam de fazer, geralmente atrapalhar cada vez mais o empreendedor. Então vamos lá. Ajudar direitos fundamentais, perfeito. Democracia, também concordo. Sustentabilidade ambiental, perfeito. Aí tem um ponto, como a generativa. Aí a gente fica um pouco com o pé atrás. O que eles estão pensando para essa parte que é, para mim, a mais importante depois da vinda da OpenAI e de tantas outras que vieram na sequência, né? Então vamos dar sequência aqui, ó. Proibições. As novas regras proíbem aplicações de IA que ameacem os direitos dos cidadãos, bacana, incluindo sistemas de categorização biométrica baseados em características sensíveis e raspagem não direcionada de imagens faciais da internet ou imagens de CCTV, que seria circuito fechado de TV, para criar bases de dados de reconhecimento facial. Também estão proibidos. Vamos só falar dessa parte aqui e a gente dá continuidade. Eu discordo um pouco disso, tá? Porque tem aquela questão da liberdade, de você não ser gravado pelo Estado, para o Estado não saber o que você está fazendo. Mas vamos lá. Você prefere que o Estado esteja vendo onde você está? Ou você prefere viver numa sociedade que existem câmeras ao longo da cidade que capta, por exemplo, foragidos da justiça, que captam, por exemplo, pessoas que estão sendo procuradas? Você não viveria num lugar muito mais harmonioso, muito mais tranquilo, muito mais segurança? Eu acho que sim, né? Então tem esse dilema. A gente prefere ter liberdade de não estar sendo mapeado pelo Estado, ou você prefere viver num lugar que você está sendo mapeado, mas ao mesmo tempo você está muito mais seguro, você vive num lugar muito mais tranquilo? Eu sou da segunda escolha. Obviamente que
É muito mais simples você instalar um software onde você faz a checagem e se não existe, e se essa pessoa não está sendo procurada, você descarta isso e não ter o registro, do que simplesmente você ficar armazenando e realmente tendo ali o Big Brother dentro dos gabinetes sabendo onde estão as pessoas. Eu concordo em partes com isso. Eu acho que deveria ter, mas que teria que ter uma regra bem explícita com isso. Mas aqui eles já tiraram tudo. Só para dar um detalhe, aqui em São Paulo você tem reconhecimento de placas pelos radares. Então, por exemplo, você tem um carro roubado, você liga para a polícia, em poucos segundos a placa do seu carro já está constando em todos os radares de avenidas e estradas. Então, a pessoa que rouba o seu carro, ele não vai conseguir muito longe, porque a polícia sabe aonde esse carro está indo, ela consegue fazer a abordagem desse veículo. Então, isso é algo que funciona muito bem. Também estão proibidos o reconhecimento das emoções no local de trabalho nas escolas. Perfeito, isso eu concordo 100%, porque não é interessante você estar no trabalho e o RH está vendo as suas emoções, você está feliz, está triste, está trabalhando. A pontuação social, policiamento preditivo, quando se baseia apenas no perfil de uma pessoa ou na avaliação de suas características. Concordo em partes aqui. Policiamento preditivo poderia ser realmente a pessoa que, por exemplo, acabei de sofrer um assalto, a pessoa está com esse tipo de roupa, está com um boné, aí você tem uma câmera que capta uma pessoa dessa. Seria maravilhoso. E a IA que manipula o comportamento humano ou explora as vulnerabilidades das pessoas. Perfeito, isso eu concordo 100%. Restrições. Até aqui, ok, tá? Porque isso aqui já é algo que já acontecia, não dependeria dessa inovação toda de IA para a gente estar falando disso agora. Restrições. A legislação aprovada pelo Parlamento Europeu também apresenta uma série de barreiras para o uso de sistemas de identificação biométrica pelas forças policiais. Ela, de uma forma geral, está proibida, porém, situações específicas e bem definidas são permitidas. O RBI em tempo real, por exemplo, pode ser implementado, porém, seu uso deve ser por tempo determinado e limitado a um espaço geográfico. Além do mais, é preciso de uma autorização judicial prévia para fazer uso da tecnologia nessas situações. Entre as possibilidades de uso do RBI está a busca direcionada de uma pessoa desaparecida ou prevenção de ataque terrorista. E no caso de uso de RBI pós-facto, pode ser considerado de alto risco, precisa de autorização judicial para estar vinculado a algum crime. Essa é a questão de biometria, tá? É uma questão mais de polícia mesmo, tá? Concordo em partes, eu acho que tinha que ser liberado, tá? Mas eles estão colocando aqui um peso para também não virar várzea, tá? Mas perfeito, a gente está falando de um país de primeiro mundo, tranquilo até aqui. Já seria contrário, por exemplo, a essa adoção no Brasil. Sistemas de alto risco. As IAs consideradas de alto risco, tá? Por que eles estão fazendo? Eles estão considerando as tecnologias de IA em baixo, em médio e alto risco. E por incrível que pareça, eles colocaram a generativa como alto risco. Porque imagina a cabeça de um burocrata que vê lá, então eu vou me candidatar esse ano aqui e os caras podem fazer deepfake de mim. Não, pô. Essa IA generativa, cara, é de alto risco. Mas vamos lá, a gente tá falando de deepfake, que beleza, eu acho alto risco, ao mesmo tempo que você pode criar um conteúdo em casa para uso no seu estudo. Ao mesmo tempo, essa IA está sendo categorizada em alto risco. Cara, os caras... Mas enfim, como generativa, oferecida pela Gemini, que é do Google, ou o ChatGPT da OpenAI, precisam de camadas extras de obrigações. Enfim, é sempre assim, é sempre político metendo o dedo onde não deve. É preciso que se façam avaliações, reduções de riscos e registros de utilização. Aqui, perfeito. Redução de risco, ok. Registro de utilização tem que ter. Se a pessoa fez uma consulta, perfeito. E é preciso ser transparentes e com objetivo, com garantia de supervisão humana para os seguintes casos: infraestruturas críticas, educação e formação profissional, emprego, serviços públicos e privados essenciais, cuidados de saúde e serviços bancários. Determinados sistemas de aplicação de lei, migração e gestão de fronteiras, justiça e processo democrático, entre eles influenciar eleições. Até aqui, perfeito. Os cidadãos da União Europeia poderão apresentar queixas sobre sistemas de inteligência artificial e receber explicações sobre decisões baseadas em sistemas de IA de alto risco que afetem os seus direitos. Aqui a gente pergunta, né? Beleza, vai haver queixas para quem? Vai ter um órgão que vai ficar gerenciando essas queixas? Beleza, as IAs vão ter que ficar respondendo a todas as solicitações ao mesmo tempo? O que vai acontecer? Vão cada vez mais tolir a inteligência artificial para que ela responda perguntas muito genéricas. Ela não vai ter poder de pensar mais, porque ela vai ter que seguir uma cartilha muito bem definida para que as empresas evitem qualquer tipo de processo, que é o que está acontecendo aqui com a PL da censura aqui no Brasil. Mas enfim, vamos lá. Transparência. Imagens ou áudios criados ou manipulados por IA, chamados de deepfakes, precisam ser claramente rotulados como tal. Sério isso? Cara, é mais simples as Instagram da vida, YouTube,
já rotular isso. Eles têm tecnologia para isso, não precisa de uma lei, não precisa de... Enfim, além do mais, os sistemas gerais e os modelos de IA devem estar em conformidade com a legislação de direitos de autor da União Europeia. Os modelos de IA mais poderosos, com a possibilidade de causar riscos sistêmicos, vão precisar de avaliações essas, como avaliações de modelos, a avaliação de mitigação de riscos sistêmicos e a elaboração de relatórios sobre incidentes. Isso de fazer relatórios sobre incidente, risco sistêmico, perfeito, também concordo, tá? Até aqui, nada demais. Pequenas e médias empresas. Para as PMEs e startups, serão criados sandbox regulatórios em todos os territórios do grupo para que essas empresas testem seus produtos antes de serem enviados ao mercado. E aqui eu acho que pega muito, porque imagina você, um pequeno empreendedor que vai criar uma solução em IA, tá? Sei lá, uma IA que consegue ser utilizada num veículo para fazer a predição de alguma coisa. Perfeito. Isso aí, como a gente está falando da questão de transporte, de locomoção, perfeito, porque isso envolve vidas. Mas agora, se for criar uma startup para pensar em uma solução, tá, isso vai ficar dependendo de um órgão fiscalizando tudo isso, controlando, cara. Eu acho isso ridículo, né? Você vai ter também pessoas que não conhecem sobre o assunto, pessoas que geralmente estão visando públicos distintos e com certeza vão bloquear, né? Isso é o que eu acho, tá? Pode ser que não aconteça, mas enfim. Quando entra em vigor? A gente está falando de um negócio que começou a discutir em dezembro, nós estamos em março e já decidiram, já votaram muito rapidamente. Enfim, para entrar em vigor, a legislação deve passar por uma verificação final jurídico-linguística. Espera-se que os 27 estados da União Europeia endossem o texto em abril e a publicação da lei seja em maio ou junho, mas a lei também precisa ser formalmente aprovada pelo Conselho. A lei entra em vigor 20 dias após sua publicação no Diário Oficial e será aplicada sua plenitude 24 meses depois. Que aí é o tempo das empresas, das pessoas se ajustarem às novas normas. A previsão é que os 27 estados da União Europeia endossem o texto em abril, então já daqui a um mês, antes que a lei seja publicada no Jornal Oficial da União Europeia. Então, fazendo uma análise aqui, vamos dizer que a inteligência artificial vai morrer? Não, mas a gente adicionou uma camada burocrática entre todo esse processo, tá? O processo de adoção, por exemplo, pelas políticas públicas, que isso aí é um caso para ser analisado entre o poder público e a população. Então, na minha opinião, isso teria que ser mais discutido, mas grupos podendo dar as suas opiniões para que isso fosse discutido por mais tempo, tá? Parece que eles atropelaram aqui. Segundo momento, a gente está falando de IA generativa, e aí eles colocam no bolo desde quem utiliza IA para consultar algo no seu trabalho ou na sua escola, como deepfake. Então, existe um mundo muito grande, você que está aqui já sabe qual a diferença de um para o outro, e você deixar para burocratas fazerem análise e gestão disso tudo, é isso que você está vendo. Então, vamos colocar desde uma pesquisa do ChatGPT até um deepfake usado em campanha, estando aqui no mesmo balaio. Então, isso foi um ponto negativo, na minha opinião, e que nós vamos esperar para ver. E das empresas que vão criar soluções de inteligência artificial, você ter ali um órgão do governo analisando se esse projeto pode ser viável ou não. Então você vai colocar ali o dedo do governo falando o que é interessante ou não. Então esse é o primeiro capítulo do que a gente está vendo de regulação de inteligência artificial, que já está sendo aplicada, pelo menos se aprovada por todos os entes da União Europeia em abril, beleza? A gente vai ver também muita coisa surgindo nos Estados Unidos e também já discussões já se iniciaram aqui no Brasil e vamos ver quanto tempo demora para vir alguma coisa, mas eu acho que, na minha opinião, a inteligência artificial não vai morrer, a generativa também não vai morrer, mas é o governo colocando o dedo cada vez mais onde não deve, na minha opinião. Então não deixe de escrever aqui o que você está achando disso tudo, curta o vídeo e compartilhe para seus amigos, beleza? Eu te vejo então no próximo vídeo. Um abraço!